e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é constantemente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. E a continuação da pergunta, em casa a gente pode ler, né? E o pensamento do Chico, para a gente ter uma ideia da autoridade moral de Francisco Cândido Xavier. Os espíritos vêm até o Chico não para dizer o que ele deve fazer com relação à doutrina. Não é assim, não. Eles se reúnem com o Chico para saber do Chico o que eles devem fazer. É claro que um número de espíritos que nós não conhecemos o nome, nada, não estamos falando de Emmanuel, de André Luiz, desses mentores, né? Então, diante disso, nós vamos fazer a nossa prece para dar continuidade à reunião e pedimos que desliguem os celulares e evitem o ir e vir durante a palestra para não dispersar a concentração, o pensamento de todos. Porque a gente sabe que quanto mais uniformidade, mais harmonia de pensamentos, mais é para desligar, né? Não é para tocar não, viu? Não, porque às vezes toca. E se for para mim, eu estou ocupado, não vou poder atender. Mas é porque o celular hoje é um apêndice da pessoa. Uma companheira não sabe onde botou o celular, você precisa ver, ela estava como que estava aflitíssima, porque não sabia onde estava o celular. E hoje, infelizmente ou felizmente, é assim. Mas então, que desliguem os celulares, vamos evitar o ir e vir durante a palestra, e aqueles que estão vindo pela primeira vez são convidados. Qualquer informação na secretaria, na livraria, tem a programação completa, ou então nos procurar, a mim, a Frânio, as meninas do Posso Ajudar, que serão devidamente orientadas como fazer. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, as bênçãos da oportunidade, o fato de termos chegado até aqui, quando muitos não conseguiram, ou porque não quiseram, ou porque não puderam chegar. Permita, Senhor, que possamos esquecer o mundo exterior, nos concentrarmos nas palavras que o nosso amigo trouxe e que preparou com muito carinho esse estudo para aumentarmos, melhorarmos o nosso conhecimento. Porque nós sabemos, Senhor, que quanto mais conhecemos, mais seremos senhores do nosso livre-arbítrio. É uma das virtudes, entre outras, é claro, do conhecimento. Então, em nome dos nossos benfeitores espirituais, do nosso irmão maior Eurípides, do nosso Chico, Dr. Bezerra, em vosso nome, Senhor Jesus, e sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai Criador, nós iniciamos a nossa reunião da noite. Então, meus amigos, hoje, com muita alegria, temos o Birajara aqui do nosso lado, o nosso amigo, que é presidente do CEOI aqui na rua Mapendi, naquela curvazinha ali, tem um letreiro luminoso, inclusive, e há 24 anos, está fazendo aniversário o CEOI. E ele veio ajudar a gente, trazendo o seu conhecimento, viaja muito a serviço da doutrina, falando, enfim, na América, na Europa. Então, ele é uma pessoa com conhecimento e vamos, então, envolvê-lo com as nossas melhores vibrações para que ele se sinta na sua casa. Então, já estou. Está aqui. A tecnologia hoje, às vezes, assusta, né? E você me deixa um pouco nervoso também. Boa noite a todos e boa noite a todas.
Que essa doce e serena paz de Jesus possa continuar nos envolvendo na casa de Eurípides Barçanufo, fazendo com que uma ponte seja muito bem-vinda entre o nosso coração e a nossa mente. Porque dessa forma nós vamos refletir um pouco sobre essa doutrina que esclarece e que consola, utilizando-se da razão e do sentimento de amor por essa doutrina. Que possamos todos vibrar nessa noite com o estudo, como todas as noites fazemos, quando estamos na casa espírita. Antes da gente começar o nosso tema, as 3 revelações, algumas considerações. Há 24 anos atrás, eu estive com Altivo, né, já vinha estando com ele há algum tempo. Você vai me abandonar? Não, né? Pelo amor de Deus, não faz isso não. E eu estava no Maria Angélica e eu e a Vera íamos com frequência ao Leon Denis para conversar com o Altivo sobre mediunidade, casa espírita, fluidoterapia, sobre tudo aquilo que a gente tem que aprender para poder lidar com a doutrina dos espíritos. E foi o Altivo que disse, através do Dr. Herman, que eu teria que abrir, entre aspas, uma casa espírita. E nessa mesma época, meu pai estava me doando uma casa, essa da Rua Mapendi, que eu gostaria de ter transformado ela numa clínica de psicologia. E a clínica foi para o espaço e acabou virando um centro espírita. E a coisa estava tão formada na espiritualidade, segundo eles, né, que foi muito rápido. As coisas aconteceram muito rápido. E vem acontecendo muito rápido. Então, agora, no dia 5 de março, a gente completa 24 anos. E nesses 24 anos, a espiritualidade nos diz que está solidificada a parte doutrinária e a parte mediúnica da casa. E agora a gente está preocupado e trabalhando para a parte física, porque deixamos esses 24 anos sem mexer em nada da casa. Uma casa antiga, não é nova, uma casa que foi feita para ser residência, não centro espírita, e nós fomos adaptando aos poucos. E de 6 meses para cá, nós já trocamos telhado, já trocamos toda a fiação elétrica e vamos começar agora o nosso estacionamento do lado. E não para. A gente vai praticamente esse ano todo fazer muitas transformações na casa física, né, para que em 2019, quando ela completar 25 anos, possamos ter uma casa espírita, não com luxo, nem com nada que contrarie os preceitos da doutrina dos espíritos, mas com conforto, né? Porque isso não é proibido para ninguém, porque Deus nos deu para que a gente tivesse conforto. Então, muitas pessoas deixaram de ir ao centro porque não tinha lugar para estacionar carro. Então, os carros eram rebocados, eram multados. Então, nós temos um terreno vazio do lado, que não tem nada, e vai começar segunda-feira a construção do estacionamento, que vai dar para uns 40 e poucos carros, né, na graça de Deus. Né, tudo isso com a ajuda desses espíritos. E o Altivo, uma vez, me falou assim: você conhece o Eurípides Barçanufo, que fica lá perto de vocês? Eu disse, não. Então procura Gilberto e Gilson, ele não vai lembrar disso, né? Procura Gilberto e Gilson e conversa com eles. E eu vim, eu sou super obediente. Eu vou fazendo o que as pessoas vão me dizendo, pessoas que eu confio, vão me dizendo para fazer. E o Gilberto, muito gentilmente, não vai lembrar disso, né, me levou para a sala de desobsessão. Eu participei de reunião para aprender, não para trabalhar, né, assim como fiz isso no Leon Denis. Também participei de todos os trabalhos do Leon Denis para aprender. E hoje faço palestras lá, faço parte do grupo de Leopoldo Machado, que viaja pelo Brasil, levando a doutrina dos espíritos, e conheço, tenho muitos amigos lá, como tenho em vários outros lugares. Então, eu agradeço demais ao Eurípides Barçanufo, em nome do Gilberto e do Gilson, né, que me deram assim, a oportunidade de conhecer um pouco
da doutrina dos espíritos, que eu não conhecia absolutamente nada. Fui pego de surpresa, né? Então, fica o registro aqui e o agradecimento, porque essa casa também tem participação no Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. E é Jesus Gonçalves, foi Chico Xavier, que nos indicou, né, esse mentor, caso nós quiséssemos, porque o mentor a gente elege, ele não se apresenta, você seu mentor, não. Então, Jesus Gonçalves, né, se colocou à disposição para nos ajudar. E Divaldo esteve na casa fazendo uma palestra e falou que ali estava sendo reunidos por Jesus Gonçalves os visigodos de Roma do século IV, que ele era Alarico, o chefe. Então, Elita, e se a gente vê as pessoas do CEOI, são tudo pessoas altas, grandes, fortes, e eu tenho até medo de alguns, né? Porque parecem visigodos mesmo, né? E pessoas da época de Richelieu, que foi... Jesus Gonçalves também teve uma reencarnação na França como Richelieu. E nessa época, Divaldo Pereira Franco foi José, o secretário de Richelieu. Então, daí Divaldo ter pedido para fazer palestra lá. Eu nunca iria convidar ele para fazer uma palestra lá, porque a gente não tinha nem condições físicas para que ele pudesse fazer uma palestra. Então, montamos um sistema de TV e som em todas as dependências da casa, são 3 imóveis, né, sendo que 2 com casa e 1 vazio, e com telão, com tudo, né, e tivemos 700 pessoas nesse dia lá dentro. Não me pergunte como, né, mas deu tudo certo, graças a Deus, né. E também em agradecimento, porque fui convidado para ficar uma semana lá com eles, na Mansão do Caminho, com o Divaldo, onde também participei de todos os trabalhos da Mansão do Caminho. Passe, mesa de desobsessão, vários trabalhos. E tive, assim, né, uma grande alegria de almoçar com ele 3 vezes na casa dele, e aí eu aproveitei, né, com toda a minha vergonha, com toda a minha timidez na hora, né, para aproveitar para fazer algumas perguntas que estavam me incomodando com relação à mediunidade. E ele me respondeu todas como altivo, já tinha me respondido também algumas, né, e aí a gente vai, de alguma forma, aprendendo. Então, a gente sempre diz que a gente não vem fazer uma palestra para ensinar ninguém, não vem fazer uma exposição para ensinar ninguém. O maior beneficiado hoje aqui sou eu, não são vocês, né? Então, eu tenho que pensar sobre isso, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que estudar sobre isso. Vocês, eu não sei. Então, cada um é que sabe de si. Mas o maior beneficiado aqui, todas as vezes, e eu nunca digo não para fazer um trabalho que tenha a chancela da doutrina dos espíritos, seja onde for, para quem for, se é doutrina dos espíritos, se é Kardec, podem me chamar para qualquer lugar que eu estou indo. Porque o ano passado foram mais de 100 palestras, né, em vários locais daqui e de fora do Brasil, né, para poder, cada vez mais, eu aprender, porque eu preciso, né, de aprender cada vez mais essa doutrina. Então, o maior beneficiado sou eu, que me obriga a estudar, que me obriga a me transformar, a deixar de ser aquele que adquiriu hábitos em outras reencarnações e que faz com que eu não seja uma pessoa ainda um homem de bem. Então eu preciso caminhar para lá e eu preciso repetir, porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, se eu sou como eu sou, da maneira como eu sou, é por conta dos hábitos que eu adquiri nas minhas várias reencarnações. Só que tem determinados hábitos que hoje me incomodam. Eu não quero mais, para mim. Decidi que eles me incomodam, me fazem sofrer. Então eu quero extirpar, tirar esses cânceres da alma que a gente vem adquirindo e colocando em nós ao longo das nossas reencarnações. E eu aprendo com a doutrina dos espíritos que eu posso transformar isso todas as vezes que eu entro em contato com essa doutrina.
porque ela me esclarece e me consola. E vai fazendo com que eu me torne aquele que eu gostaria de me tornar, aprendiz de Jesus, aquele que quer seguir o Mestre, seja onde for, em que momento for. E é uma batalha muito árdua, né? Porque se a gente está encarnado no planeta de provas e expiações, é porque boa coisa nós não somos. Então a gente precisa, de alguma forma, reconhecer os seus erros, reconhecer os seus vícios e começar a modificá-los. E para tanto é necessário perseverança, persistência, paciência e tantas outras coisas que essa doutrina nos ensina com tanta propriedade. Então hoje nós vamos ver um pouco das 3 revelações que a doutrina dos Espíritos nos fala, que existem 3 revelações. E segundo a própria doutrina, nós estamos em contato com a 3ª e última. Por que 3ª e última? Porque o planeta está passando de provas e expiações para a regeneração. O planeta é o mesmo, muda a categoria. Assim como num tempo ele foi primitivo, como nós também fomos primitivos, reencarnados no planeta quando primitivo. Hoje nós estamos no 2º estágio. A gente pensa assim, fazendo uma analogia com a criança. Quando nós éramos primitivos e o planeta estava nessa categoria de primitivo, nós estávamos no estágio de criança. Nós estávamos engatinhando, né, levanta, cai, etc., coisa e tal. Passamos para o 2º estágio, que é estágio de provas e expiações, passamos para o estágio da juventude, que é o estágio da rebeldia. Por isso que nós somos espíritos ainda em juventude. E estamos caminhando para a fase adulta, para depois entrar na maturidade e depois na melhor idade, quando a gente já tem conhecimento necessários para poder lidar com a vida da maneira como a vida se apresenta para a gente, aceitando ela como é e as pessoas como elas são. Então, nós temos 3 revelações. Vamos ver essas 3 revelações. Eu vou ficar aqui, tá? Revelação. Entre os cristãos, é uma ação divina que comunica aos homens os desígnios de Deus e a verdade que estes envolvem. Esta é uma definição que está no Aurélio. É uma definição que está para todos nós, todos aqueles, independentes de religião, poder consultar e poder saber qual é o significado da palavra revelação. Entre os cristãos, diz lá o dicionário, está falando para a gente, que nós somos espíritas cristãos, né? É ação divina que comunica aos homens os desígnios de Deus. Está falando que essas revelações vêm de algo divino e vêm em nome de Deus, para revelar para todos nós, os homens e as mulheres, determinadas questões que são de ordem divina, que é de Deus. Então, isso é uma revelação, né? E a verdade que estes envolve, né? Na Gênese, Allan Kardec, no capítulo 1, item 2, nos diz assim, que revelação, revelar, do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu e figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Isso daí já faz parte da gente, porque é do Pentateuco, é Kardec que está nos dizendo o significado da palavra revelação, entre aspas, no conceito espírita, para nós espíritas. Então está nos dizendo que significa literalmente sair de sob o véu, figuradamente. Ou seja, qualquer coisa que a gente possa entender e que é como se fosse destampado, como se fosse tirado mesmo o véu, como se fosse descoberto.
Então, quando é descoberto, quando se tira o véu de algo, significa que seria para todos nós uma revelação. Na Gênese ainda diz assim: deste ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E se pode dizer que há para a humanidade uma revelação incessante, ou seja, não para. Nós vamos sempre estar em contato com revelações. Por quê? Porque é de ordem divina. Quando é de ordem divina, vem de Deus. Se vem de Deus, vem daqueles espíritos que estão mais próximos de Deus, que vêm para nos ensinar determinadas questões para que a gente possa sair dessa escuridão que a gente vive, essa escuridão interior. Porque Deus, quando nos fez, já nos fez com tudo, pacote completo. Eu tenho amor em mim, eu tenho força, eu tenho poder, eu tenho luz, eu tenho tudo isso. Só que eu ainda não consegui aprender a lidar com tudo isso que eu tenho dentro de mim. Porque se meu pai é luz, é força, é poder, é amor, o seu filho também tem isso. Só que eu tenho que aprender, e ele é tão maravilhoso para com todos nós, que ele nos dá o livre-arbítrio. Ele faz com que a gente possa ser responsável pelas nossas próprias escolhas. Hoje, segunda-feira, 20h, nós optamos por estarmos aqui. E estamos aqui para entrar em contato com as revelações que nos chegam através de quem? Dos prepostos de Jesus. Daqueles que detêm o conhecimento e vêm trazer para a gente o que eu preciso aprender para ser uma pessoa melhor do que sou. E Allan Kardec é uma dessas pessoas escolhidas, entre aspas, porque não foi porque ele foi escolhido por Deus, nem por Jesus que ele fez o trabalho que ele fez. Ele vem se preparando ao longo das reencarnações para chegar a um determinado momento e a espiritualidade dizer: você é que tem condições de desvendar os mistérios que todo mundo ainda carrega dentro de si. Por mais que a gente seja espírita, por mais que a gente estude espiritismo, ainda tem muito espírita que tem medo de espírito. Ainda tem muito espírita que não acredita porque nunca viu. Ainda tem muito espírita que gostaria, pede pelo amor de Deus, para que Deus dê um sinal para ele de que o espírito está ali na frente dele. Mas isso não é para qualquer um, né? Isso vai depender de uma mediunidade que foi solicitação nossa na erraticidade, quando da nossa reencarnação, para que a gente viesse com uma mediunidade que seria própria para isso. E não ser um jogo de curiosidade, né? Ah, você quer ver espírito? Tá bom, vou te mostrar o espírito. Né? Para quê? Por quê? Não faz sentido. Essa doutrina não teria nenhum valor se assim fosse. Então, eu preciso, de alguma forma, entrar em contato com tudo isso. Como é que eu entro em contato com tudo isso? São duas as asas da minha evolução. A asa da aquisição de conhecimento e a asa da moral. Nós estamos numa fase da nossa reencarnação, do nosso processo reencarnatório, em adquirir conhecimentos. Está aí a internet que não deixa a gente mentir. Hoje a gente sabe de tudo. Hoje ninguém pode dizer que errou e não sabia. Nós podíamos falar isso em outras reencarnações, mas hoje ninguém mais pode falar isso. Se você erra, você sabe que você está errando. Porque o conhecimento, ele foi democratizado. Ele é para todos. É para todos. Não é mais para grupos de pessoas que detêm esse conhecimento para deter o poder. Não. Se utiliza de dinheiro, se utiliza de instrução, de conhecimento para dominar as massas, as pessoas. Hoje já não é mais isso. Então a gente vai ver que a primeira revelação foi Moisés,
uma individualidade. A gente vai ver que a segunda revelação, Jesus, outra individualidade. E a terceira revelação, doutrina espírita, o Espírito de verdade, que é uma coletividade. Então, na sequência, vem Chico Xavier com 400 livros, 10.000 textos de Emmanuel, o maior médium que o mundo, que o planeta já conheceu, sem sombra de dúvida. Vem Chico Xavier e traz para a gente um material, um tesouro, que a gente vai passar não sei quantas reencarnações para entender o que Emmanuel está nos querendo dizer ali. Só que em todos os textos, Emmanuel está nos trazendo exatamente o que Jesus já nos vem trazendo há 2000 anos. Então a gente vai aos poucos adquirindo esses conhecimentos. Conforme eu vou adquirindo conhecimento, eu vou sendo responsável por mim mesmo. Queira ou não queira, quem começa a estudar a doutrina dos espíritos muda, se transforma, querendo ou não. Por isso que muita gente vai embora. Não fica, porque dói, machuca você se reconhecer exatamente aquele que você é e ter coragem de mudar, né? Então, é algo que a gente vai ter que adquirir conhecimento, queiramos ou não. E, na sequência, vem Divaldo Franco com Joana de Ângeles e que nos diz assim, olha só, já foi Moisés, Jesus, doutrina dos espíritos, Chico, Emmanuel, quem mais que vocês querem que mandem? Será que não dá para vocês entrarem em contato com vocês para saber o quanto de Jesus vocês têm? Isso é autoconhecimento. Então chegou o momento de todos nós entrarmos em contato conosco. Porque queiramos ou não, não fui eu que disse, foi Jesus, podeis fazer mais do que eu. Faça brilhar a vossa luz. E nós estamos fazendo brilhar a nossa luz? De que maneira que eu faço brilhar a minha luz? E aí cada um vai ter que se perceber a si mesmo para fazer com que essa luz brilhe. Às vezes não precisa ser nem intensamente, mas brilhe de alguma forma que acenda uma lamparina para aquele que ainda está cego, que ainda está com seus véus diante dos seus olhos, possa enxergar alguma coisa. Depende de quem? Depende de cada um de nós. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais, que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários incumbidos de transmiti-las aos homens. Essas revelações que a gente precisa aprender não é dado a cada um. E até mesmo no Evangelho a gente tem aquele capítulo sobre os falsos profetas. Então a gente tem que entrar em contato com aqueles que de fato são os enviados de Deus, aqueles que trazem essas revelações para a gente aprender. E Jesus, sem dúvida nenhuma, o maior deles. E aí vem Kardec com o Espírito de Verdade, com a doutrina espírita, para trazer as revelações que aqueles espíritos que ali estão, São Luís, Santo Agostinho, Fénelon, todos esses escolhidos, entre aspas, na espiritualidade, para nos passar as informações que necessitamos para poder modificarmos a nós mesmos. Então não é qualquer um, porque a gente vê, né, pessoas que se dizem até serem a reencarnação de Jesus. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Eu estava vendo um documentário outro dia na televisão, naquele canal de história, né, sobre as seitas que tem pelo mundo afora e que a gente desconhece. Pessoas que fazem com que as pessoas sigam a elas de uma determinada forma que não tem nada a ver com o que Deus quer para cada um de nós. Quando não muito, alguns se colocam na posição até de Deus
e vão para a ilha, levam muitas pessoas e cometem suicídio, todas elas, porque foi Deus que mandou. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas colocam, porque a gente pode estar envolvido. De que forma? Envolvido porque em outras reencarnações eu tive momentos que fizessem com que a minha energia daquele momento se coadunasse com a energia dessa pessoa nesse momento. E aí fica fácil para eu seguir. Vou seguir e vou me dar mal. Né? E aí está as 3 revelações. A humanidade da era cristã recebeu a revelação divina em 3 aspectos. Eu achei isso muito, muito, muito interessante. Moisés, ele trouxe a missão da justiça. Eu nunca tinha visto as revelações por esse ângulo, mas como eu gosto demais de estudar, e eu sou meio compulsivo, eu sou doente, né? Não falei para vocês ainda não, né? Estou em tratamento. Eu tenho mais de 2.000 livros e não paro de comprar, porque eu tenho tanta sede de saber que isso não é lá muito boa coisa, não. Isso tem que ter um tratamento para isso, porque isso é compulsão. Isso não é legal. E porque é muito exagerado. Eu sou economista, psicólogo, fiz cursos em vários locais, tenho vários títulos, várias coisas, porque eu não paro de estudar e estou querendo fazer mais 3 cursos esse ano, e as pessoas ficam desesperadas. Para, você vai explodir. Aí você assim, bom, eu estou com 70 anos, nesse pique ainda não explodi, então vai demorar um pouco para explodir. Né? E se eu explodir sabendo, vai ser ótimo, né? Vai ser uma maravilha. Né? Então, eu adoro estudar, adoro. E aí eu me dei conta, lá no Consolador, quando Emmanuel traz essa informação para a gente, que Moisés trouxe a missão da justiça, que Jesus, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, e a doutrina dos espíritos, o espiritismo, trouxe a sublime tarefa da verdade. Verdade, amor e justiça. No dia que todos nós estivermos com esses 3 segmentos definidos em nós, nós já podemos entrar nos mundos celestes. Nós já podemos nos tornarmos espíritos superiores. E antes de Jesus, uns 500 e tantos anos antes de Jesus, Moisés já traz para nós o ensinamento da justiça. Sócrates, muito antes de Jesus, já trazia ensinamento. Buda, Zoroastro e tantos outros, todos eles, por conta de Jesus, vieram à Terra para começar a abrir os caminhos para que essas 3 revelações, justiça, amor e verdade, pudessem se estabelecer em nós, de uma forma definitiva. E aí é que vem a coisa mais incrível para mim que a doutrina dos espíritos nos ensina. Que para mim, a doutrina dos espíritos é pura reflexão. Então, eu sabendo disso, eu vou começar a refletir. Não me interessa se ele tem justiça, verdade, amor. É um problema que é dele. Eu não vou responder pela vida dele. Eu vou responder pela minha. Eu não vou responder nem pela dos meus filhos. E nós passamos várias reencarnações nos preocupando em modificar o outro. E não via em si mesmo as coisas que você tinha que modificar em si mesmo. E perdia esse tempo, um tempo muito precioso para a nossa evolução. Então, eu vou entrar em contato, quando eu vejo isso aqui, eu vou começar a refletir. O quanto de justiça eu tenho dentro de mim? Eu posso dizer que eu sou justo? Alguém pode responder isso para mim? Não, só eu posso. Porque eu posso fingir muito bem, que é o que a maioria de nós, me perdoem, porque a gente tem as personas, tem as máscaras, a gente finge muito bem. A gente finge muito bem. Só uma historinha para a gente relaxar. Uma senhora estava velando o marido dela com véu negro e chorando copiosamente. Né?
e o véu quase não dava para ver o rosto dela. E uma outra senhora levantou e veio abraçá-la. Ela também tinha, entre aspas, perdido, porque ninguém perde ninguém, né? Ela também tinha ficado viúva há pouco tempo. Ela veio, abraçou a senhora e falou para a senhora assim: eu posso até sentir o que você está sentindo. Só que a senhora que foi abraçada estava dando graças a Deus que o marido tinha morrido. Estava nem aí. Estava dando graças a Deus. Então, olha o que a gente faz. Eu posso sentir o que você está sentindo. O que ela estava fingindo que estava sentindo. Não o que de fato ela estava sentindo. E assim somos nós. Porque nós não sabemos. Eu não sei o que vocês estão sentindo aqui agora. Com certeza tem gente aí pensando que cara chato, tomara que acabe logo esse negócio. Hã? Fica falando, né? Estou doido para comer aquela pizza e por aí vai. Eu não sei o que vocês estão pensando, né? Então, como é que eu posso dizer o que você está sentindo, o que você está sentindo nessa hora? Nós somos educados. Se eu perguntar o que ele está sentindo com relação à palestra, mesmo que ele não tenha gostando, ele vai falar: não, está maravilhosa. Está maravilhosa, né? Porque nós somos muito craques para fazer isso. Agora, para a gente, não tem como fingir. Então, a gente vai ter que assumir as nossas condições. Então, olha só, não percam isso, porque é importantíssimo. Entre aspas, esqueçam Moisés, Jesus e Kardec e fique com justiça, amor e verdade. Isso é que é importante. Que esses três trouxeram para nós. Justiça, amor e verdade. E façam uma autoanálise do quanto de justiça, de amor e de verdade nós carregamos conosco. Faça-se sincera, para você mesmo, não precisa botar em jornal, não precisa falar para ninguém, ligar para ninguém. Com certeza vão chorar bastante, mas faça, né? Porque vai aliviar. Porque se nós estamos num planeta de provas e expiações, é porque nós precisamos muito ainda de resolver essas questões em nós. Então, está em tempo da gente poder fazer isso, né? Nós temos caminhos para sermos felizes, porque a gente sabe que a felicidade não é desse mundo, nós temos momentos felizes. Mas se a gente quiser perseguir essa felicidade de uma maneira mais concreta, aceite as pessoas como elas são e a vida como ela é. Esse é um caminho para a felicidade, um deles. Enquanto eu não aceitar as pessoas como elas são, eu serei preconceituoso, eu serei maldoso, eu serei elitista, eu serei muitas coisas que não cabe para um espírito perfeito. E enquanto eu não aceitar a vida como ela é, significa que eu não tenho fé. Eu desconheço Deus. Porque essa vida que eu estou vivendo aqui não é minha, é dele, pertence a ele. Eu posso estar aqui agora e ele pode tirar essa vida, essa minha reencarnação, essa minha existência, na hora que ele quiser. E eu não vou poder fazer nada. Então, pertence a ele. Então, já que eu estou vivenciando essa vida desse momento, essa existência desse momento, que eu possa aceitar ela como me apresenta. E sabe o que isso significa? Pare de reclamar. Pare de se achar que você não vale nada. Pare de entrar em depressão. Pare com essas coisas. Pare com essas coisas. Porque a vida é algo maravilhoso porque é de Deus. Não pode ser de outra forma. Como é que eu posso abjurar a vida? Como é que eu posso achar que a vida é horrível? Como é que eu posso achar que a vida me maltrata se ela é de Deus? Então, cadê a fé? Se perguntar para você, você acredita em Deus? Não, não acredito. Porque se eu de fato acredito em Deus, eu tenho que acreditar que a vida é algo maravilhoso. Agora, nós temos essa capacidade, por conta do nosso livre-arbítrio, de modificar o rumo da nossa vida. Escolha nossa, não é de Deus. Eu é que escolhi. Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano e orientador de
todas as coisas. Ele promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Allan Kardec, lá na Gênesis, que está dando essa informação para a gente. Né? Porque nós todos, praticamente, a grande maioria, viemos do catolicismo. Ótimo, maravilhoso, foi aquele momento que a gente precisava estar circulando pelos meios católicos. Chegou um determinado momento que a gente queria mais. Porque eu sou do tempo da missa em latim, o padre não entrava em contato com a gente dizia amém e ia embora. Sem entender nada, absolutamente nada. E ai da gente se perguntasse. Levava um puxão de orelha. Porque não podia. Porque o conhecimento era restrito. Era apenas para alguns. Não era para a gente. E isso me incomodava. Outra coisa que me incomodava, porque eu era obrigado a ir assistir missa, eu era obrigado à Igreja Católica para assistir missa, e também não entendia nada do que era aquilo que acontecia ali, quando eu era criança, e chegava na igreja e via Jesus pendurado na cruz, com coroa de espinho, com sangue. Até quando Jesus vai ficar pendurado? Será que não dá para tirar Jesus da cruz? Para que ele possa caminhar com a gente? E isso a doutrina dos Espíritos me ensinou. Porque Jesus não está lá, Jesus está aqui. Onde um ou dois estiverem, aí eu estarei. Como é que ele vai estar aqui se ele está pendurado numa cruz? Essas coisas não faziam sentido na minha cabeça. E eu começava a incomodar os padres e as freiras, né? E elas chamavam meus pais toda hora para me levar para casa, porque ela não aguentava mais, né? Dos questionamentos. Outra coisa, eu tinha que confessar. Confessar o quê? Criança. Mas era obrigado, então eu inventava. Fiz malcriação para o meu pai, joguei não sei o que lá. Criança. Aí o padre falava o quê? Meu filho, reza uma Ave Maria e um Pai Nosso que você está absorvido. Então eu ia pecar tudo de novo. Era só isso. Não precisava ir lá. Aí a doutrina dos Espíritos vem e me diz das penas futuras. Né? Aí você vai ler o céu e o inferno e você vai ver que não é nada daquilo que você aprendeu. Mas foi necessário. Foi necessário para a gente fazer essas comparações, não para criticar e nem para julgar, porque eu precisava daquele momento ali. Mas a gente fazer essas comparações para a gente saber que as revelações, elas chegam, queiramos ou não. E chegam para aqueles que estão aptos para recebê-las. Para aqueles que não estão, vai ficar ainda na cegueira. Né? Na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, que é promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Moisés era médium. E os espíritos ditaram para ele, as leis, os 10 mandamentos. Repara, os 10 mandamentos, para aquela época, porque tudo vai depender da época que você está vivenciando, o necessário seria, entre aspas, a castração. Então Deus, através dos espíritos, falava assim, não faça isso, não faça aquilo, não faça... Era só não. É igual pai e mãe quando a gente é pequeno. Menino, não faça isso. Menino, assim Deus nos tratava porque era a nossa época. Era a nossa época. De sair da infância para entrar na adolescência. Eu precisava que alguém fosse taxativo. Não faça isso. E não precisasse me dar as explicações, porque se me desse eu não ia entender. Eu tinha que obedecer. E foi assim que nós vivemos, não só através das leis de Moisés, mas também através das leis da nossa casa. Meu pai nunca falava, meu pai olhava. E quando olhava, sai correndo. Porque ele já ia tirando o cinto. Né? Ele não chegava para a gente, falava isso, né? Para explicar. Meus pais nunca me explicaram nada.
Eu entendi tudo na rua, porque foi essa educação que eles receberam. Então, eles não sabiam como é que eles podiam passar para mim. Então, eles passaram o que eles aprenderam. Da repressão, do não, do não, do não. Por quantos e quantos anos os espíritos em corpos femininos foram reprimidos? Mulher não tinha alma, mulher não podia ir para a escola, mulher tinha que servir ao marido. Minha mãe é desse tempo. Minha mãe tinha que servir à família. Não podia ir à praia, não se pintava, não usava calça, tinha que usar saia ou vestido, e por aí vai. Olha que explosão que aconteceu. Tudo isso por conta das revelações de que nós temos e podemos tudo, mas como Paulo diz, nem tudo nos convém. Agora, o que convém a você, só você sabe. Só você sabe. Mas nem tudo nos convém, mas podemos tudo. Podemos acabar com tudo isso aqui, podemos quebrar, guerra, fazer o que a gente quiser, de bom e de não bom. Agora, o que me convém? O que me convém? Na terça-feira de carnaval, eu estava saindo de casa para ir para o CEOI, porque a gente faz o trabalho, que o Eurípides também faz, né? São 4 casas que fazem aqui, em Jacarepaguá, da CERJ, né? E a gente tem lá, e eu estava saindo de casa. Aí liguei a televisão para saber como é que estava a situação da cidade. A gente sabe que cada dia é uma surpresa, né? Então eu queria saber onde é que estava o tiroteio, né? Se estava aqui, se estava ali, se estava na Cidade de Deus. E liguei a televisão. E o repórter estava preocupado, entre aspas, falando, 8h30 da manhã, falando que estava se formando um bloco, não sei de quem, de uma artista aí, né? Não me lembro o nome, e que eles estavam esperando, nesse bloco, 300 mil pessoas. Nesse bloco. Tem de 1 milhão, né? Bloco de 1 milhão, e por aí vai. 300 mil pessoas. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Fui para o CEOI. Quando eu chego no CEOI, tinha 30 pessoas. Mas, gente, qual é o conceito de alegria? Qual é o conceito de alegria? É nós estarmos aqui. Não é retiro, não é um convento, você não é obrigado a ficar, você pode sair a hora que você quiser. É um ambiente festivo, dentro das nossas possibilidades, de dinâmicas, de músicas, de conversas boas e por aí vai. E, do outro lado, também tem muita alegria, também tem muita satisfação, é muito bom também. Não estou discutindo isso, nem julgando, nem criticando, porque eu já fui muito carnavalesco. Muito carnavalesco. Até o dia que eu percebi que aquilo ali não me acrescentava nada. Né? E hoje, tudo que eu faço me acrescenta e muito. E aí, eu fiquei com isso na minha cabeça e compartilhei com as 30 pessoas que estavam ali. E aí a gente percebe que isso aqui ainda tem que ser para uma minoria. Isso aqui é tão bom para a gente, não é? Para mim é maravilhoso. Eu vou dormir uma beleza. Vou pedir para ir com o Gilberto e trabalhar não sei aonde aí. Né? Onde ele for, eu vou atrás dele. Né? Isso aqui, a gente sai com a alma lavada, a gente sai leve, a gente dorme bem. Né? Se alguém encontrar com a gente na rua, diz assim, você tomou alguma coisa? Você está drogado? Porque a gente sai tão zen, né? Que é uma maravilha. E de um bloco, a gente sai como? Né? Não é da mesma forma. Né? Mas cada um tem o seu momento, gente. Isso não é crítica. Eu já participei muito disso. Já desfilei em mais de 5 escolas de samba. Né? Então, eu tenho condições de falar, porque eu participei dos 2 momentos. Eu participei dos 2 momentos. Né? Então, é algo que a gente tem que começar a optar. O que te convém? O que é bom para você? Né? E é isso que você tem que assumir para você.
Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhe o sentido, porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidas. Mas os 10 mandamentos nem por isso deixaram de ser brilhantes frontispício da obra com o farol que devia iluminar a humanidade o caminho a percorrer. Serviu para aquela época. E foi tão interessante que Moisés pensou assim, né, entre aspas, 10 mandamentos altamente repressivos. E assim mesmo Moisés trouxe o mandamento dos homens, olho por olho, dente por dente. Olha, já se passaram mais de 2.500 anos dessa lei de Moisés. Nós vivemos isso até hoje. Até hoje, se alguém nos faz qualquer coisa que nos desagrada, a gente fica arquitetando para fazer a mesma coisa, para dar o troco. Isso é olho por olho, dente por dente. Se alguém pisa o nosso pé, a gente fica agoniado atrás da pessoa querendo pisar o dela também. Se alguém nos fecha quando estamos dirigindo, a gente não admite, a gente quer passar a pessoa de qualquer forma, porque não admite que a pessoa passa a gente. Não quer saber se ele está com pressa para levar um filho para o hospital, não quer saber se ele está passando mal, não. O orgulho não nos permite trazer para nós essas elucubrações. E a gente quer de qualquer forma. Isso se chama olho por olho, dente por dente. Eu tenho que correr, porque ainda estou em Moisés, ainda falta Cristo e a doutrina, hein? E o tempo está... O Cristo acrescentou a revelação da vida futura, assim como das penas e recompensas que guardam o homem depois da morte. E revelou um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um as suas obras. Está lá na Gênesis também, com Allan Kardec. O Cristo acrescentou para a gente a revelação da vida futura. Ou seja, nós já estivemos por aqui outras vezes e nós voltaremos para aqui, sabe lá Deus, outras vezes. Né? Então, nós temos algo no nosso futuro. E a gente conhece pessoas que dizem assim, não, a vida é só essa. Então, vamos aproveitar. Vamos aproveitar, porque a vida é só essa. Quando essas pessoas desencarnarem e perceberem que tem uma continuidade, é um sofrimento muito grande. Mesmo nós que somos espíritas, que estudamos espiritismo e sabemos de tudo isso, porque não importa apenas saber. Você tem que saber e você tem que aceitar. Será que eu aceito? Porque se eu ainda tiver um rasgo de dúvida, eu vou sofrer. Porque eu não vou levar em consideração, em conta, aquilo que eu aprendi com os espíritos. Eu vou correr. No centro das 3 revelações, encontra Jesus Cristo como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que, com o amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. A gente já está quase no nosso tempo. Com Jesus, a religião, como sistema educativo, alcança eminência inimaginável. Nem templos de pedras e nem rituais, nem hierarquias efêmeras, nem avanços ao poder humano. O mestre desaferrolha as arcas do conhecimento enobrecido e distribui-lhe os tesouros, que são os seus conhecimentos que ele nos trouxe, e que aqueles que foram escolhidos por ele, os apóstolos, depois de muitos anos, trouxeram à tona para todos nós. Né? Longe de negar ou destruir o Evangelho, o Espiritismo vem, ao contrário, confirmar e desenvolver, pelas novas leis da natureza, que ele revela tudo quanto Cristo disse e faz.
A doutrina dos Espíritos é nada mais, nada menos todos os conhecimentos de Jesus dito pelos Espíritos. Aqueles que já chegaram mais próximo a Ele. Aqueles que aceitaram, entendendo as suas leis. Então, esses Espíritos trazem para nós, porque eles também passaram por tudo isso que nós estamos passando. Só que eles estão um pouco mais na nossa frente. Então, eles estão nos alertando para que a gente possa, de certa forma, ter as nossas reencarnações com mais primazia, com mais amor. O que é o Espiritismo, Allan Kardec? Da própria conceituação que Kardec dá à doutrina dos espíritas, ressalta seu tríplice aspecto. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se pode estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais revelações. Em obras póstumas, a gente tem o Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões, ou seja, Deus, alma e vida futura. Deus, alma e vida futura. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios de filosofia e de moral que delas decorrem e o da aplicação desses princípios. Livro dos Espíritos, na introdução. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Nós temos a filosofia, nós temos a ciência, o encontro das duas, de encontro à religião, nos liga a Deus. As leis sociais ou externas estabelecem equilíbrio e harmonia na convivência cotidiana, estabelecem também limites e disciplinam a conduta humana. As leis psicológicas ou as internas estabelecem equilíbrio e harmonia na convivência consigo mesmo. Levaria um tempo maior para a gente falar sobre as leis sociais, que é aquela que a gente vive em sociedade, ou seja, as leis externas, as leis que os homens promovem para que a gente possa vivenciar uma vida, né, de harmonia, e as leis psicológicas, as internas, aquelas que eu dito para mim mesmo, aquelas que eu traço para viver a minha vida. Na nova era, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo é, portanto, a obra do Cristo, que o preside, assim como preside aos que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o plano de Deus sobre a terra, que é esse caminho que nós estamos aí trilhando. Muitas pessoas dizem que nunca esteve tão ruim. É mentira. Nunca esteve tão bom. Nunca houve tantos movimentos de solidariedade e fraternidade. Só que isso não vende. Isso não dá ibope. Mas se você começar a pesquisar, você vai perceber quantos e quantos movimentos de solidariedade nós estamos envolvidos aí. Se nas nossas televisões, nos nossos repórteres, jornais, fizessem o contrário, né, e nos dissesse, batesse mais nesse martelo da solidariedade, da fraternidade pela qual nós estamos vivenciando, talvez nós estivéssemos melhor. Mas não, porque a gente sabe, eu sou o que eu penso, e eu estou mergulhado num planeta que está mergulhado numa energia, num fluido. E esse fluido deletério, porque ainda é de provas e expiações. Então eu estou mergulhado nisso. Por que eu estou mergulhado nisso? Porque a maioria que pensa só pensa coisas que não deve estar pensando. Então é lá no outro lado do mundo, na guerra, do outro lado é o poder, do outro lado é o dinheiro, do outro lado é a ganância, do outro lado é violência. Como é que a gente pode estar bem?
se nós estamos mergulhados nessa energia. Então, é necessário que cada um faça a sua parte. Quando você está na sua casa assistindo uma televisão e entra casa dentro uma dessas imagens que a gente vê terríveis, de violência, de guerra, disso, daquilo outro, o que você sente? Qual é o teu sentimento? É isso que tem que prestar atenção. Não é porque está tendo guerra, não é porque isso, não é para criticar, não é para julgar. Porque está tudo certo, porque tudo é de Deus. Agora, o que não está certo é se eu estou coadunando o meu pensamento com o pensamento deles. Então eu tenho que me questionar. O que eu estou pensando nesse momento? O que eu estou sentindo? Porque o fato em si, ele não tem tanta importância quanto o que eu estou pensando do fato ou o que eu estou sentindo do fato. Então eu tenho que saber o que eu sinto e não o que eles estão, né, querendo nos dizer. O Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, que é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quantos de vós conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará entre vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. A gente pode considerar ou não, não importa quem é o autor dessas palavras. Mas para mim, é Jesus. E Jesus traz para a gente essa constatação de que nós vivenciamos hoje aqui na Terra a presença desse Consolador. E quantas vezes nós paramos para pensar nisso? Quantas vezes nós agradecemos a Deus por nos ter enviado esse Consolador? Quantas vezes nós conversamos com Jesus pedindo para Ele não mais que me arranje emprego, que me dê dinheiro, um casamento assim, assado, não. Quantas vezes eu conversei com Jesus para que Ele me ajude a ser melhor do que ser hoje? Quantas vezes eu pedi para Jesus interferir na minha vida quando eu estou interferindo na vida do outro de uma maneira equivocada? Quantas vezes eu pedi, solicitei, roguei a Jesus que estabelecesse no meu coração a paz necessária para que eu pudesse ser um fiel cristão? Quantas vezes? E aí está as 3 revelações. Muita paz. Então, meus amigos, vamos para a segunda parte, que é o passe. Nós agradecemos ao Birajara e ele pode ter a certeza que será importunado para voltar outras vezes, porque faz parte da minha missão nessa encarnação arrumar trabalho para os outros. Tá bom? Então, convidamos os companheiros que se posicionem para o passe, vamos diminuir a luz para favorecer a nossa meditação, na certeza que os benfeitores estão trabalhando desde cedo, e, enfim, e será nessa hora que nós podemos também orar em favor dos nossos doentes queridos, dos nossos amigos que estão passando por dificuldades, por lutas. Então, depois da oração, o coral vai sustentar o ambiente e nós vamos iniciar o trabalho de passe. Nós agradecemos, Senhor, pelas informações, pelo estudo muito importante, para que nós possamos efetivamente sair daqui melhores do que chegamos. Permita ainda, Senhor, que por acréscimo de misericórdia,
os benfeitores amigos possam sustentar o ambiente, envolver a todos necessitados, aqueles doentes, enfim, que todos recebam conforme as suas necessidades. Em nome dos benfeitores amigos, em nome do nosso Senhor Jesus e, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai e Criador, nós encerramos a primeira parte do trabalho e iniciamos a tarefa de passes.
Então, nós vamos agradecendo, encerrando a nossa reunião e agradecemos, Senhor, as bênçãos recebidas, que nós possamos retornar aos nossos lares com a vossa paz no coração, que ela possa se estender, Senhor, a toda a humanidade, encarnada e desencarnada, ao nosso Brasil, a nossa cidade, enfim, a nossa região, a todos os trabalhadores do bem, Senhor, anônimos, independentes da sua crença, que possam ter forças, ânimo, bom ânimo, para continuar nas tarefas do bem. Então, em nome dos amigos espirituais, do Senhor Jesus e de, sobretudo, de Deus nosso Pai Criador, nós encerramos a nossa reunião da noite. Temos o Afrânio vai falar dos livros e dia 8 de março, que é quinta-feira, às 9 horas da manhã, tem um cartaz lá embaixo. A Luzia Matias, nossa amiga, que é especialista em cura e autocura, tem até livros, enfim, e realiza esse trabalho há muitos e muitos anos lá no Leon Denis. Ela virá fazer 8 módulos, 8 quintas-feiras sobre autocura. Não tem inscrição, não tem nada, é só chegar às 9 da manhã até meio-dia. Foi o horário que ela pôde, que ela tem compromissos muitos, e então todos estão convidados, no dia 8 de março, quinta-feira, serão 8 quintas-feiras. Vamos ter os livros aqui para também oferecer, e quem desejar e puder desse horário, está livre, o convite está feito. Agora o Afrânio vai falar dos livros e depois, então, a gente encerra a reunião. Oi, pessoal, mais uma vez, boa noite. Antes dos livros, dizer que as inscrições dos cursos terminaram agora na sexta-feira, né? Mas não é essa sexta que vem que começa, não, tá? Tem alguns que estão me mandando mensagem aí para saber se é na próxima sexta. Começa no dia seguinte ao curso da Luzia. Então, a Luzia, dia 8, dia 9 é que começam os cursos aqui na casa, tá? Dia 9, dia 10, dia 11 e dia 12. Porque a gente tem curso na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. Tá? Então é nessa sequência aí. Então, para vocês não se perderem aí nos planejamentos, né? As apostilas estarão disponíveis, portanto, no início da próxima semana, não essa semana.
Não entendi? Hein? Todos os cursos, inclusive os cursos de André Luiz, só começam, tudo começa dia 9. Tá? Tudo começa dia 9. O André Luiz é na quinta, então tudo bem. Tem um curso, aliás, mas está me lembrando que tem um curso quinta-feira, às 8 da noite. Né? Esse começa na quinta-feira, dia 8. Pronto, é isso aí, foi bem lembrado. O do André Luiz, quinta-feira, às 8 da noite. Todos os outros, desculpe. É 18. Pois é, a Lia me confundiu aqui agora. É isso aí, mas tudo bem. Olha, só também lembrar que o mês de fevereiro se encerra na quarta. E na quarta se encerra também a promoção do Clube do Livro, né? Aqueles livros que eu falei aqui na semana passada, nós estamos com o clube, portanto, um livro de mensagens, que é o Abrigo, do Chico Xavier, né? Emmanuel, pelo Chico. Um livro de reflexões aí, O que Fazemos Neste Mundo, de Richard Simonetti, lançamento do Simonetti. E um romance, Sob as Mãos da Misericórdia, né, de Lúcius. Então vocês fiquem à vontade aí para levar um, levar dois ou levar os três. A R$20 cada um, tá? Só até quarta-feira. Na quinta a gente já tem outra promoção. Tá bom? Bom, então antes de encerrar, como a gente sempre faz, uma trovinha, vamos presentear. Então eu peço a Mônica que diga um número de 1 a 50. 7. 7. E essa trovinha, claro, serve para todos nós. De amor, o exemplo da concha é o mais belo que conheço, pondo na mão que a estraçalha a pérola de alto preço. Silva Lobato, Francisco Cândido Xavier. Vou repetir. De amor, o exemplo da concha é o mais belo que conheço, pondo na mão que a estraçalha a pérola de alto preço. Silva Lobato. E eu me lembrei falou em estraçalha, eu me lembrei, há séculos, num carro de esplendores, minha vida era a angústia de outras vidas. Estraçalhava multidões vencidas, coroado de púrpura e de flores. Jesus Gonçalves, um soneto que ele mesmo trouxe. Então, meus amigos, tenham um bom retorno, muita paz a todos.